Você já parou para pensar que alguns dos dispositivos mais perigosos, controversos e até mesmo ilegais do mundo estão a apenas alguns cliques de distância de você? Sim, estamos falando de gadgets que em muitos lugares são proibidos, mas que ainda assim você pode encontrar facilmente em sites como a Amazon ou em marketplaces semelhantes. Parece loucura, não é? Pois hoje você vai conhecer 8 gadgets tão insanos que é difícil acreditar que estão à venda online. Alguns podem ser úteis em situações específicas, outros são verdadeiros riscos ambulantes. E o número 5? Esse você realmente precisa ver até o fim porque é simplesmente imperdível. Mas atenção, não estamos aqui para incentivar o uso indevido desses dispositivos. A ideia é trazer informação, curiosidades e alertar sobre os riscos e responsabilidades que envolvem cada um deles. Preparado? Então segura firme porque a lista de hoje vai abrir sua mente para um mundo oculto de tecnologias surpreendentes e perigosas. Número 1. Flipper Zero, a multiferramenta dos hackers éticos. O primeiro gadget da nossa lista já virou quase uma lenda no mundo da tecnologia. Estamos falando do Flipper Zero, uma pequena caixinha laranja com uma tela que parece saída de um brinquedo dos anos 90, mas não se engane pelo visual simpático. Esse dispositivo é uma verdadeira central de hacking portátil. Com ele, você consegue interagir com praticamente qualquer tipo de sinal eletrônico ao seu redor. Quer clonar o sinal de um controle remoto? O Flipper faz. Quer explorar fechaduras digitais que usam RFID? Ele também faz. Quer brincar com protocolos de comunicação sem fio? O Flipper Zero está pronto. É como se você tivesse no bolso um canivete suíço digital, capaz de transformar qualquer curioso em um explorador do mundo invisível das ondas de rádio e sinais eletrônicos. Mas aqui vai o detalhe importante. Ele foi criado para ser usado em hacking ético. Isso significa que seu propósito é testar sistemas, encontrar falhas de segurança e assim fortalecer a proteção digital. Empresas de cibersegurança utilizam esse tipo de ferramenta para blindar suas redes contra ataques cybers. Porém, nem todo mundo usa com boas intenções. Imagine alguém tentando clonar o crachá de acesso de um prédio ou desbloquear portas de carros. É aí que entram as questões legais e éticas. Em alguns países, apenas portar o Flipper Zero já pode gerar complicações jurídicas. E é justamente essa linha tênue entre o útil e o perigoso que faz do Flipper Zero um gadget tão fascinante. Número 2. USB-Q, o pendrive da destruição. Agora, imagine a seguinte cena. Você encontra um pendrive jogado no chão. Por curiosidade, decide conectá-lo ao seu computador. O que pode acontecer? Se esse pendrive for um USB-Q, a resposta é simples: adeus ao seu dispositivo. Esse gadget é um verdadeiro cavalo de Troia físico. Ele armazena energia elétrica em capacitores e, assim que é conectado a uma porta USB, libera uma descarga poderosa capaz de fritar placas-mães, destruir laptops, TVs, videogames e praticamente qualquer eletrônico. O objetivo oficial do USB-Q é servir como um teste de resiliência. Ou seja, empresas podem usá-lo para verificar se seus sistemas têm algum tipo de proteção contra descargas elétricas inesperadas. Mas, vamos ser sinceros, a tentação de usá-lo como uma espécie de arma digital é enorme. Imagine um funcionário insatisfeito plugando um USB-Q em todos os computadores de um escritório. O estrago seria imenso. E é exatamente por isso que esse dispositivo é considerado ilegal em muitos lugares. Ainda assim, basta algumas pesquisas rápidas e ele aparece listado em marketplaces globais. Número 3. GSM Jammer, o bloqueador de sinais. Você já desejou, nem que fosse por um minuto, poder desligar todos os celulares ao seu redor? Pois é, exatamente isso que um GSM Jammer faz. Esse pequeno aparelho emite sinais de rádio na mesma frequência usada pelas operadoras de telefonia. O resultado? Celulares simplesmente perdem o sinal, como se estivessem no meio do nada. À primeira vista, pode parecer útil em locais onde o silêncio é necessário, como salas de aula ou reuniões importantes, mas a verdade é que os riscos são enormes. Isso porque, ao bloquear o sinal, você também impede chamadas de emergência, comunicações policiais e até mesmo transmissões críticas em hospitais. Em países como os Estados Unidos e no Brasil, o uso desse tipo de dispositivo é totalmente proibido. E por um bom motivo. Imagine o caos que poderia ser causado se alguém resolvesse ativar um jammer em um estádio de futebol lotado. Ainda assim, eles continuam sendo vendidos online, muitas vezes disfarçados como dispositivos de privacidade. Mas a linha entre privacidade e perigo aqui é muito fina.
Número 4. Spy Glasses, os óculos espiões. Se você já assistiu filmes de espionagem, provavelmente já sonhou em ter óculos capazes de gravar vídeos discretamente. Pois saiba que isso não é mais ficção. Os chamados Spy Glasses estão disponíveis no mercado e parecem óculos comuns. A diferença é que escondem uma microcâmera em sua estrutura. Com eles, você pode registrar tudo o que vê sem que ninguém perceba. Parece incrível, certo? Mas também levanta um alerta vermelho: a privacidade alheia. Usar esse tipo de gadget em locais públicos até pode passar despercebido, mas gravar pessoas sem consentimento é uma violação clara das leis de proteção de dados em diversos países. Imagine a gravidade de um professor gravando seus alunos ou de alguém usando esses óculos em um banheiro público. Ou seja, embora sejam fascinantes do ponto de vista tecnológico, os Spy Glasses entram facilmente na lista de gadgets perigosos e ilegais, dependendo do contexto em que são utilizados. Mas, número 5, o eletroímã, o gadget mais insano da lista. Chegamos ao número 5 e aqui está o motivo pelo qual você deveria assistir até agora. O eletroímã. Esse dispositivo é ao mesmo tempo uma ferramenta de engenharia e um brinquedo extremamente perigoso. Quando ligado a uma fonte de energia, ele gera um campo magnético tão poderoso que pode levantar objetos metálicos pesados com facilidade. Na indústria, eletroímãs são usados em guindastes para mover toneladas de sucata metálica. Mas em versão portátil, a história é outra. Imagine ter nas mãos a capacidade de interferir em dispositivos eletrônicos, apagar cartões magnéticos e até mesmo danificar discos rígidos inteiros. Sim, o eletroímã pode ser um verdadeiro apagador digital, eliminando dados sensíveis em questão de segundos. Agora, pense no impacto disso em um ambiente corporativo ou governamental. Um simples eletroímã poderia causar prejuízos incalculáveis. E é exatamente por isso que ele é tão fascinante. Por um lado, representa inovação e força tecnológica. Por outro, é uma ameaça silenciosa que pode apagar memórias e informações valiosas para sempre. Número 6. Laser de alta potência. Os lasers de baixa potência já são comuns no dia a dia. Você provavelmente já brincou com um apontador em apresentações ou para distrair gatos. Mas quando falamos de lasers de alta potência, a história muda. Esses dispositivos são capazes de queimar madeira, acender fósforos e até mesmo perfurar superfícies leves. Em aplicações profissionais, são usados em astronomia para apontar estrelas ou em construções para medições precisas. O problema é quando eles caem em mãos erradas. Existem relatos de pessoas apontando lasers para aeronaves, e o resultado pode ser catastrófico. A visão dos pilotos pode ser comprometida, colocando centenas de vidas em risco. Além disso, basta 1 segundo de exposição direta nos olhos para causar danos irreversíveis à visão. Ou seja, embora sejam impressionantes e úteis em determinados contextos, os lasers de alta potência estão longe de ser brinquedos. Número 7. Relógio D-Alter, o relógio que manipula redes Wi-Fi. Você já pensou em usar um simples relógio de pulso para interromper redes Wi-Fi? Parece ficção científica, mas o relógio D-Alter faz exatamente isso. Ele envia pacotes de desconexão para roteadores, forçando dispositivos próximos a perderem a conexão. Tecnicamente, esse tipo de ação pode ser usado em testes de segurança, ajudando administradores de rede a identificar vulnerabilidades. Mas, na prática, também pode ser usado de forma maliciosa. Imagine alguém em uma cafeteria derrubando todas as conexões Wi-Fi só para se divertir. Ou pior, em um hospital, onde sistemas dependem da internet para funcionar. Embora seja vendido em sites como uma ferramenta de aprendizado, o potencial de abuso é gigantesco. E, para fechar nossa lista com chave de ouro, temos a capa de placa furtiva. Esse acessório é colocado sobre a placa do carro e com um simples toque pode obscurecer ou distorcer os números, tornando o veículo praticamente invisível para radares e câmeras de trânsito. O problema é óbvio, essa ferramenta pode ser usada para escapar de multas, pedágios e até mesmo em crimes mais graves como atropelamentos ou fugas policiais. Em muitos lugares, apenas portar esse tipo de dispositivo já é considerado crime. Afinal, estamos falando de algo que pode comprometer totalmente a segurança pública. Mas, curiosamente, elas continuam aparecendo em marketplaces, muitas vezes vendidas como acessórios para colecionadores. E aí, qual desses 8 gadgets mais te impressionou? É fascinante perceber como a tecnologia pode ser, ao mesmo tempo, brilhante e assustadora.
De ferramentas criadas para proteger sistemas até dispositivos que parecem saídos de um filme de espionagem, a linha entre o legal e o ilegal é extremamente fina. E o mais curioso, todos eles podem ser encontrados online, muitas vezes sem grandes restrições. Mas lembre-se, informação é poder. Saber da existência desses gadgets nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos, os riscos que corremos e a importância de usar a tecnologia de forma responsável. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo aqui ao lado, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais. Um forte abraço e até a próxima!